Olá, nesse vídeo a gente vai ver o teorema de mudança de variável para integrais duplas. No cálculo a uma variável, por diversas vezes a gente precisava realizar uma mudança de variável no integral para tornar o cálculo dela mais simples. Um exemplo disso é quando eu fazia substituição trigonométrica. Então, suponha que você estava com a integral da raiz quadrada de 4 mais x ao quadrado dx. Nesse caso, a gente fazia x igual a 2 tangente de θ, e aí a derivada era a derivada de 2 tangente de θ dθ. Então, a gente podia enxergar isso como sendo uma g que depende de θ, aqui é g' de θ dθ, e se a gente pensa a função f como sendo justamente a raiz de 4 mais x ao quadrado, então a gente reescrevia essa integral como integral de f de g de θ, g' de θ, dθ. Se aqui houvesse limites de integração, a gente também fazia a mudança desses limites, tá? Também tinha caso mais simples, né? Se vocês tivessem a integral de 2x 1 mais x ao quadrado elevado ao cubo dx. Aqui, na verdade, a composta, que seria o que está aparecendo aqui, está aparecendo no início da integral. E a gente fazia meio que o inverso, tá? A gente chamava u de 1 mais x ao quadrado e, por sua vez, du era 2x dx. Então, isso se tornava a integral de u ao cubo du. Tá? Então, aqui era a integral da f de u, onde a f é a função cúbica, né, que eleva algo ao cubo. E aqui era a integral de f de g de u, g de x, na verdade, g' de x dx, tá? Onde u é justamente a g de x. Então, a gente tinha essas duas mudanças de variáveis, né? Essas duas técnicas em que se usava uma mudança de variável. De um modo geral, a gente tinha aqui a integral de a até b de f de x dx. Se x era uma g de u, então a gente conseguia reescrever a integral como sendo integral de c até d de f de g de u, g' de u, du. Tá? E esses limites de integração, eu teria aqui o A é o G de C e o B é o G de D. Ok? Então, era muito natural você trocar a variável x por G de U e aparecer aqui, né? Simplesmente a gente não trocava dx por du. A mudança de variável nos obrigava, né, a fazer dx como sendo g' de u du, o que é bem natural, né? Se você deriva aqui o x, vai aparecer g' de u du. Vai acontecer para a integral dupla algo bem parecido, né? Se vocês verem no último vídeo, né, de coordenadas polares, como é que ficava de coordenadas polares? Se a gente tinha uma função f definida numa região R em coordenadas cartesianas, né, x, y, a gente realizava uma mudança de variável, a gente via x como r cosseno θ, y como r seno θ. Então, a gente, em vez de trabalhar em coordenadas cartesianas, a gente trabalhava em coordenadas polares, que a gente tinha aqui, né, uma origem, o nosso θ estava variando entre alfa e beta, e o R, o raio, entre A e B. Quem não lembra vai ver o vídeo lá de coordenadas polares. Bom, então a gente realizava essa mudança de variável, que é o que está aparecendo aqui, o F
aplicado, né? Aqui em x igual a r, cosseno θ, r seno θ. E aqui aparece dr dθ, mas aparece também esse rzinho, né? Que a gente vai ver mais na frente, no caso geral, o porquê, né? Então, o dA se torna r dr dθ. Beleza? Então, aqui, ó, a gente pode ver que a gente fez uma transformação nas variáveis r θ para coordenadas cartesianas, tá? Então, do modo geral, a gente vai considerar uma mudança de variável dada por uma transformação, que a gente vai chamar de t. Aqui eu vou utilizar as variáveis u e v. Então, t pega o v e leva em x e y. No caso, esse x é uma x que depende de uv e o y é um y que depende de uv, que foi o que aconteceu aqui em coordenadas polares, né? Esse x dependia de r e de θ, e o y dependia de r e de θ. Claramente, essa t, ela sai de R2, né? E chega também no plano R2, tá? Isso é uma coisa nova para vocês, porque no cálculo 1 vocês trabalharam com funções de R em R. No cálculo 2 vocês trabalharam com funções de Rn em R. E agora a gente está vendo uma coisa que é de R2 em R2. Em linear, talvez vocês tenham visto algo nesse sentido, na disciplina de álgebra linear. O que é que a gente vai supor em relação a essa t? Primeiramente, a gente vai querer que essa t seja de classe C1. O que é ser de classe C1? É que as derivadas parciais aqui, né? A derivada de x em relação a u, a derivada de x em relação a v, a de y em relação a u e a de y em relação a v existem, né? Primeiramente, existem e são contínuas, tá? Então, isso é ser de classe C1. A outra coisa que a gente vai supor, para a gente garantir a existência de inversa, então a gente vai supor que a t é injetora. Vocês devem ter visto em álgebra linear. Quem não lembra, isso significa que t de U1, V1 é igual a t de U2, V2, se somente se o 1V1 é igual ao 2V2. Então, isso significa que elementos com imagens iguais tem que ser iguais, tá? A gente vai ter uma região no plano V, que eu vou chamar aqui de R. Aqui eu desenhei como um retângulo porque é a região que é mais simples da gente calcular a integral. Mas essa região R, ela pode ter outras formas, tá? Então, essa T, ela transforma a região R na região no plano XY, que é o que a gente está interessado em saber o valor dessa integral, tá bom? E como a gente supôs que ela é de classe C1 e injetora, então a gente garante a existência de inversa. Então, a T transforma R em D e, por sua vez, a D transforma a T a menos 1, a inversa, transforma a D em R. Uma outra coisa é, quando a gente vai construir essa integral, né, através de soma de rima e tudo mais, lembre que, primeiramente, a gente dividia esse retângulo em subretângulos, não é isso? E aí, a gente tinha um R e J, que nesse caso, como eu estou com variáveis U e V, aqui é ΔU, e a altura desse retângulo é ΔV, e aí a gente tinha a área, né? A área aqui era ΔU, a variação da área era ΔU vezes ΔV.
Se eu pego a T e levo isso aqui na região D, vamos pensar que a gente tem uma divisão aqui em subretângulos, pseudo-subretângulos similar. E aí a gente constrói esse subretângulo aqui, certo? Um pseudo-subretângulo. Eu vou desenhar ele aqui. Para a gente conseguir calcular a área, a gente precisa saber uma aproximação para esses comprimentos aqui, né? Da base e da altura desse subretângulo fake, né? Que vocês viram lá, provavelmente, em cálculo 2, quando vocês viram gradiente, quando vocês viram funções de várias variáveis, que isso poderia ser calculado através do vetor tangente. Nesse caso, esse aqui, ó, de baixo da base, vai ser transformado nesse aqui, pela transformação T. Então, aqui quem está variando é apenas a variável U, né? A variável V, ela tá fixa. Então, aqui vai ficar del x, del U, del y, del U. E para ajustar o comprimento, vezes delta U. Essa altura aqui desse retângulo, desse subretângulo, vai ser levada pela T nessa altura desse pseudo subretângulo. Aqui a variável U está fixa e a variável V que está variando. Então, esse vetorzinho, que é o que aproxima melhor esse comprimento desse arco, ele vai ser dado pela derivada de x em relação à variável V, que é quem está variando, né? Y em relação a V vezes delta V. Quem tem muita dúvida sobre isso, vai tentar ler a parte de comprimento de curva, coisas lá de cálculo 2, tá? Do N2. Bom, aí como é que vocês aprenderam lá em geometria analítica como calcula a área desse paralelogramo definido por esses dois vetores, né? Obviamente o desenho aqui não vai ficar maravilhoso. Era através do produto vetorial. Então, essa área aqui, eu vou escrever aqui embaixo, não vai ficar super organizado. Essa área aqui vai ser aproximadamente o produto vetorial desses dois vetores, que eu não sei se vocês lembram, mas lá de geometria analítica dá o determinante, né? Geralmente, vocês calculavam produto vetorial para vetores com 3 coordenadas. Aqui a gente só tem com 2 coordenadas. Aí você olha a terceira como sendo 0, tá bom? Então, deem uma olhada no livro do Stuart ou qualquer outro que vocês tenham, que tem uma explicação mais aprofundada sobre como a gente chega nessa área. É porque eu não tô fazendo no vídeo pra gente não ficar com o vídeo tão longo. Mas aí, se vocês tiverem dúvida, a gente tira essa dúvida na conferência que a gente vai ter toda semana nas quintas-feiras, das 16 a 18, ok? Então, isso aqui vai ficar. Esse determinante a gente chama de jacobiano. Jacobiano da transformação. A gente reorganiza ele e aí ele é definido dessa forma, tá? Então, o jacobiano da transformação T é definido por del x, del u, del x, del v, del y, del u, del y, del v. Isso aqui, o determinante, eu acho que vocês lembram, né? Fica o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Pronto. Com isso, é esse o jacobiano que faz o papel da derivada que aparece lá na mudança de variável do cálculo N2, né? Que ficava derivada, integral de f de g de u, g' de u, du.
Então, esse jacobiano vai fazer esse papel aqui desse G de U, né? Obviamente, como representa uma área, a gente vai pegar o módulo. E se vocês olharam aqui, ó, esse ΔU vai se transformar em DU, quando a gente passar o limite na definição de integral, né? E aqui vai se transformar em dV, certo? Então, só dando uma ideia, né, de como se chega nessa fórmula, como eu falei anteriormente, eu não vou fazer uma demonstração aprofundada. A gente tem que o teorema de mudança de variável para integral dupla é dado dessa forma. A gente vai supor que T é uma transformação de classe C1. A gente supõe que esse jacobiano ele é não nulo e que a transformação T ela leva a região do plano UVR na região D do plano XY. Se a gente tem que a função f é contínua sobre essa região D e que T é injetora no interior de D, então, isso para garantir a existência de inversa, então a integral sobre D de f de xy dA vai ser, no lugar de x, eu tenho a minha x de UV, no lugar de y, eu tenho a y de UV, vezes o módulo do jacobiano du dv, certo? Fica muito parecido com o teorema de mudança de variável do cálculo 1. Vou escrever aqui ele de novo, que era assim, né? F de x dx. Se essa x é uma x de u, ficaria f, que na verdade de g de u, né, que a gente colocava, f de g de u, g' de u, du, né? Então, esse jacobiano faz justamente esse papel, ok? Pronto. No caso de coordenadas polares, a gente tinha o quê? A gente tinha que o x era o r cosseno θ, o y era o r seno θ, então justificava essa primeira parte aqui, ó, o x e o y. Então, o jacobiano fica derivada de x em relação a r, derivada de x em relação a θ, derivada de y em relação a r e del y, del θ. Então, aqui vai ficar a derivada de x em relação a r dá cosseno de θ. A de x em relação a θ, como a derivada do cosseno é menos seno, fica menos r seno de θ. A de y vai ficar seno de θ e r cosseno de θ. Então, quando a gente faz esse determinante, fica r cosseno ao quadrado de θ mais r seno ao quadrado de θ. E como cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é sempre 1, isso dá apenas r, que é o que aparece aqui. Então, isso é o jacobiano dr dt. Bom, então agora a gente vai fazer essa integral, que é um pouco mais prática, onde a gente vai ver como utilizar o teorema de mudança de variável para fazer o cálculo da integral de 0 a 4, da integral de y sobre 2 a y sobre 2 mais 1, da função 2x menos y sobre 2 dx dy, aplicando essa transformação que vocês podem ver aí. Então, primeiramente, a gente vai fazer o esboço da região D, que é xy em R2, tá ok? No nosso caso, o x, uma criança gritando, tá variando de y sobre 2 a y sobre 2 mais 1, e o y tá variando de 0 a 4, ok? Bom, como é que vai ficar essa região? O y aqui, né, como a gente vê, varia de 0 até 4. E o x varia entre essas duas curvas, né? A primeira é x igual a y sobre 2, ou seja, y é 2x. E a segunda
x igual a y sobre 2 mais 1, isto é, y vai ser 2x menos 2, tá? Essas são equações de reta, vocês sabem esboçar, então vai ficar da seguinte forma. E como y aqui varia entre 0 e 4, os limites aqui vão ficar. E a região D é essa região aqui, dentro dessas 4 curvas, ok? Então, essa é a região D. Como o interesse da gente é calcular a integral da função f, calculada em x, nas variáveis uv, y, na variável v, módulo do jacobiano, du, dv, a gente vai precisar de algumas coisas. Primeiro, a gente precisa saber quem é x, né? A variável x nas variáveis uv, e como é que a gente escreve y também nas variáveis uv, tá? Isso vai ser a segunda coisa que a gente vai precisar nesse caso. Então, como a gente sabe que u, pelo enunciado da questão, é dado por 2x menos y sobre 2 e v é y sobre 2, da equação da v, a gente tira que o y é 2v, tá? Consequentemente, daqui a gente tira que 2x menos y é 2u, só que como y é 2v, que vai ficar assim, portanto, o x vai ser, aqui é u, né? O x vai ser u mais v, tá? Feito isso, a gente consegue determinar o jacobiano, que vai ser a derivada de x em relação a u, que vai dar 1, a derivada de x em relação a v, que também vai dar 1, a derivada de y em relação a u, que vai dar 0, e a derivada de y em relação a v, que é 2. Então, esse determinante dá 1 vezes 2, que dá 2, menos 0, então dá 2. Então, o módulo do jacobiano é 2. Consequentemente, a gente já sabe aqui quem é isso, né? Que é u mais v. Quem é o y, que é 2v. E o módulo do jacobiano, que dá 2. O que falta é descobrir esses limites da integral, ou seja, visualizar quem é a região R. Então, a gente vai fazer agora o esboço da região R. Para isso, a gente tem que olhar esses limites aqui em vermelho, verde, azul e roxo da região D, que são x igual a y sobre 2, x igual a y sobre 2 mais 1, y igual a 0 e y igual a 4. Então, quando x era igual a y sobre 2, sabendo que x é igual a u mais v e v é y sobre 2, a gente chega aqui, u mais v é y sobre 2, porque é x, mas por sua vez y sobre 2 é v. Consequentemente, a gente vai cancelar o v com o v, aqui vai sobrar que é u igual a 0. Então, a curva em vermelho que estava lá no primeiro desenho da região D, que era x igual a y sobre 2, vai ser transformada, né, através da inversa, na curva u igual a 0. Então, vai ficar assim. Por esse mesmo motivo daqui, a gente vai ter que
U mais V é igual a Y sobre 2 mais 1. Como Y sobre 2 é V, vai ficar V mais 1. Consequentemente, a gente vai ter que U é igual a 1. Então, a curva aqui em azul, que é x igual a y sobre 2 mais 1, vai se tornar no plano UV a curva U igual a 1. Para y igual a 0, como a gente sabe da transformação que o y é 2v, o y é igual a 2v, igualando, a gente vai ter que 2v é igual a 0, consequentemente, v é 0. E nessa segunda aqui, a gente vai ter que 2v é igual a 4, então v é igual a 2, v é igual a 2, tá? Dessa forma, a curva aqui, y igual a 0, que está em roxo, vai ser levada no plano V para v igual a 0, e y igual a 4 vai ser levado em v igual a 2. E aí, a nossa região vai ficar assim, que é uma região retangular, onde é muito mais simples a gente calcular a integral. Então, a integral de 0 a 4 da integral de y sobre 2 a y sobre 2 mais 1 de 2x menos y sobre 2 dx dy, pelo teorema de mudança de variável, vai ser aqui, quando a gente trocar x por 1 mais v e y por 2v, essa integral, ela vai ficar, essa função aqui, 2x menos y sobre 2, vai se tornar apenas u. Aí, módulo do jacobiano du dv. Então, a região R é a região retangular, onde o v está variando de 0 a 2 e a u está variando de 0 a 1. Então, lá pelo teorema de Fubini, vai ficar a integral de 0 a 2 da integral de 0 a 1 de u. O jacobiano a gente já calculou o módulo, deu 2, vezes 2 du dv. E aí, concluir essa integral, como é simples, eu vou deixar de exercício. Ok? Então, vamos agora ver o exemplo 3, que é um pouco diferente, né? No exemplo 2, a transformação estava ali explícita. No exemplo 3, ela não está. Eu quero calcular a integral sobre d da função e elevado a x mais y sobre x menos y dA, onde d é uma região trapezoidal com vértices 1, 0, 2, 0, 0 menos 2 e 0 menos 1. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, novamente, é fazer um esboço da região D. Então, nesses momentos, eu indico que vocês pausem o vídeo, tentem fazer esse esboço e aí confiram com o meu desenho se o esboço ficou correto ou não, tá? Então, o esboço vai ficar assim. Perceba que aqui a gente não tem equação para a fronteira dessa região, mas como a gente vai precisar dessa equação para poder esboçar a região R, né, a gente consegue elas tranquilamente, apesar de no desenho estar um pouco torto, mas tudo aqui são retas, né, o em vermelho e em verde são retas. E como a gente sabe dois pontos em que essa reta passa, a gente consegue determinar a equação tranquilamente. Eu vou determinar só essa daqui, essa primeira em vermelho, e as outras eu coloco direto. Então, a gente sabe que essa curva em vermelho, ela é do tipo ax mais b, né, porque é uma reta. E a gente sabe que quando o x é 1, o y é 0, ou seja, 0 é igual a a mais b. E a gente sabe que quando o x é 0, o y é menos 1. Então, menos 1
é igual a vezes 0, que dá 0, mais b. Então, o b é menos 1, né, daqui. E se o b é menos 1, o a é igual a 1. Então, a equação, a curva em vermelho, ela é dada por y igual a x menos 1. Aí, as outras, você faz o mesmo processo. E aí, descobre o seguinte, que a verde é y igual a x menos 2. A azul, que é mais claro, né? O y igual a 0. E a em roxo é o eixo y, então é x igual a 0. Tá? Então, são essas 4. Aí, beleza. A gente sabe como é a região D agora. Só que nessa questão não foi nos dada a transformação, né? De xy para o v, vice-versa. Então, a gente vai, através aqui da função, como a função aqui é exponencial de x mais y sobre x menos y, definir a nossa transformação como sendo a nossa u vai ser x mais y e a nossa v vai ser x menos y, tá? Com isso, a gente consegue descobrir, por exemplo, o jacobiano, que eu vou deixar um pouco mais para frente. Agora, eu vou fazer logo o esboço da região R. Então, a gente tem que U é x mais y e V é x menos y, ok? Aí, o que é que a gente tem mais? As curvas que limitam a região D são y igual a x menos 1, y igual a x menos 2, y igual a 0 e x igual a 0. Daqui da primeira, a gente tira aqui x menos y é igual a 1. Só que, por sua vez, x menos y é v. Então, v é igual a 1. As outras eu vou fazer logo direto. E vocês, naquele mesmo esquema, pausam o vídeo, tentam fazer e verificam se fizeram certo. Daí, como é que vai ficar a região no plano UV? Vai ficar assim. Então, aqui, ó, se vocês observarem, quando y era x menos 1, a transformação vai levar na curva v igual a 1. Y igual a x menos 2 vai ser levada em v igual a 2. Y igual a 0 vai ser levada em u igual a v. E, por fim, x igual a 0 vai ser levada em u igual a menos v. E a região R fica essa região aqui entre essas 4 curvas, tá? Então, quando a gente for fazer a integral vai ficar como? Os limites de integração. Aqui vai ter a função f calculada em x de uv, y de uv, o módulo do jacobiano, du dv. E aí, o v aqui está variando de quanto a quanto? O v varia de 1 até 2. E o u, ele começa aqui em menos v e termina em v. Então, esses vão ser os limites de integração. O que é que falta agora? A gente ver como é que fica a f e o jacobiano, né? Então, a gente já sabe que u é x mais y e v é x menos y. Então, a nossa função, que é exponencial de x mais y sobre x menos y, vai se transformar em exponencial de u sobre v. E para calcular o jacobiano, como é que vai ser? Lembrem que o jacobiano a gente calcula a partir de x, né, escrita em termos de uv, e y escrito em termos de uv. Só que a gente ainda não tem isso aqui, mas isso é simples, né? Basta que a gente faça o seguinte: como eu tenho essas duas equações, se eu somar as duas, eu tenho que u mais v é 2x. Consequentemente, o x é u mais v
sobre 2. E se eu subtrair as duas, né, eu vou ter que U menos V é 2y. Então, y é U menos V sobre 2. E aí, o jacobiano vai ficar a derivada de x em relação a u, dá 1/2. Derivada de x em relação a v, dá 1/2. Derivada de y em relação a u. Derivada de y em relação a v, que dá menos 1/2. Então, isso dá 1/2 vezes menos 1/2, dá menos 1/4, menos o produto de 1/2 por 1/2, que dá 1/4. Então, isso é igual, deixa eu separar aqui, a menos 2/4, que é menos 1/2. Por fim, a integral sobre d de e elevado a x mais y sobre x menos y dA vai ficar a integral, a gente já viu aqui como ficam os limites de integração, fica a integral de 1 até 2, da integral de menos v até v, de e elevado a u sobre v, módulo do jacobiano, como o jacobiano deu menos 1/2, aqui vai ficar 1/2 du dv. E, novamente, a finalização eu deixo de exercício. Bom, esse exemplo 4 eu preparei para o vídeo, mas eu acredito que ele já está bastante longo, então eu vou deixar ele de exercício também para vocês, tá? E aí vocês tentam fazer e qualquer coisa a gente tira dúvida na próxima conferência, que vai ser na aula online, né, na aula síncrona, que vai ser sempre nas quintas-feiras, de 16 às 18, tá? O link em geral vai estar disponibilizado lá no Classroom, e aí vocês podem dar uma olhada e tentem fazer, e aí a gente tira a dúvida na aula, ok? Então, o próximo vídeo vai ser sobre integrais triplas, onde eu vou definir, na verdade, a próxima semana, eu vou definir integrais triplas e depois fazer o teorema de mudança de variável para integrais triplas, que é bem similar, combinando, e a gente vê coordenadas esféricas e cilíndricas. E aí é isso. Façam os exercícios, essa parte de mudança de variável é um pouco mais complicada, então exercitem bastante, tirem suas dúvidas comigo ou com o monitor, e boa lista, boa semana e até o próximo vídeo.